Hoje nós vamos falar sobre o quê? Tipos de aposentadoria do INSS. Você sabe quais são elas? Esse assunto ele pode parecer um pouco óbvio para algumas pessoas que não sabem como funcionam essas regras para conseguir esse benefício. Muitas pessoas pensam que é algo natural, que vai acontecer de uma hora para outra, mas quando chega a hora de se aposentar, infelizmente elas têm uma ingrata surpresa. E hoje nós vamos ver 5 tipos de aposentadoria que o INSS oferece nesse ano de 2024. E é importante saber em qual tipo você se encaixa. O INSS só permite um tipo de aposentadoria vinculada a ele. E quais são elas? Invalidez, por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria rural e a especial. E por que é importante saber em qual você se encaixa melhor? Uma vez aposentado, você não pode mudar o regime de aposentadoria o qual você escolheu. Por isso é importante que você procure um especialista para que ele te ajude a fazer um planejamento previdenciário. E o que é isso? O que é esse negócio de planejamento previdenciário? Planejamento previdenciário é o profissional fazer todos os cálculos para ver em qual você vai se encaixar melhor, para ver qual tipo de aposentadoria é o melhor para você. E vai também identificar quais são as datas onde você vai poder usufruir desse tão sonhado benefício. Então vamos a eles. Primeiro vamos falar do tempo de contribuição. Antes da reforma de 2019, o homem precisava de 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. Para quem começou a contribuir após essa reforma, ela meio que foi extinguida. Ela quase não existe mais. Porém, para quem já tinha um tempo de contribuição, existem algumas regrinhas que é preciso cumprir para se fazer a transição. Após a reforma, essa modalidade de aposentadoria, ela foi subdividida em 4 categorias. Quais são elas? Pontos, idade mínima ou progressiva, pedágio de 50% e pedágio de 100%. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, sobre pontos. Como funciona essa modalidade de pontos? Você vai pegar a sua idade mais o tempo de contribuição. Em 2024, por exemplo, o homem vai precisar ter, somando a idade mais o tempo de contribuição, 35 anos, vai precisar ter 101 pontos. A mulher precisará ter 90 pontos. Já em 2025, o homem vai precisar ter 102 pontos e a mulher 101 pontos. Em 2026, 103, isso assim sucessivamente, até que o homem atinja 105 pontos, que vai ocorrer em 2028, e a mulher atinja 100 pontos no máximo, que vai ocorrer em 2033. Essa é a aposentadoria por tempo de contribuição na modalidade de pontos. Agora vamos falar sobre a idade mínima ou progressiva. Como que funciona isso? O segurado deve ter a idade mínima de 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher, mais a idade mínima do ano em que ele se encontra. Como que é isso? Em 2023, a mulher, por exemplo, deveria ter 58 anos mais 30 anos de contribuição. E o homem, 63 anos mais 35 anos de contribuição. Em 2024, 58 anos e 6 meses para a mulher, 63 anos e 6 meses para o homem. E assim sucessivamente de 6 em 6 meses, até que o homem atinja 65 anos e a mulher 62 anos. Vamos passar agora para o pedágio de 50%. Vamos supor que o segurado em 13 de novembro de 2019, que foi a data da reforma, tinha 33 anos de contribuição. Nesse caso, para ele se aposentar, faltariam 2 anos, correto? Assim, nessa nova modalidade, para transicionar, ele precisa cumprir os 2 anos que faltam para dar 35 e pagar mais um pedágio de 50%. Quanto é 50% de 2? 1 ano. Ou seja, nessa nova regra, ele deverá contribuir mais 3 anos para que ele possa se aposentar. E quanto ao pedágio de 100%? Como requisito, ele deve ter a idade mínima, primeiramente, e é basicamente quase a mesma coisa do pedágio de 50%, só que 100%. Por exemplo, o homem tinha 30 anos de contribuição e a idade mínima para se aposentar. Ele precisaria de 5 anos a mais,
ele precisaria de mais 5 anos para conseguir o tempo mínimo de contribuição. Nessa modalidade do pedágio de 100%, além dos 5 anos que ele precisa para se aposentar, ele deverá pagar um pedágio de 100%, ou seja, deverá cumprir mais 10 anos para que ele possa se aposentar. Então assim falamos da modalidade tempo de contribuição. Agora vamos falar da aposentadoria especial. O que é isso? Esse tipo de aposentadoria foi criado para proteger aquelas pessoas que se arriscam, que arriscam a própria saúde durante a vida de trabalho. Antes da reforma, eram necessários 25 anos para se aposentar nas regras desse tipo de aposentadoria. E quais são pessoas que se enquadram nessas características? Por exemplo, eletricista, vigilante, médico ou mineiros. Antes da reforma, eram necessários 25 anos para que ele pudesse se aposentar nessa modalidade. Nesse caso, esse agente que trabalhou, ele esteve exposto durante praticamente toda a sua vida laboral a agentes insalubres que possibilitam esse tipo de aposentadoria. A regra são 25 anos, porém, existem algumas classes que conseguiam se aposentar com 20 anos ou até mesmo com 15. Por exemplo, os mineiros, aqueles que não trabalham na frente da mina, que estão lá, mas não estão lá no fundo, se aposentariam com 20 anos de contribuição. Já os mineiros que estão na frente de trabalho, lá no fundo, eles conseguiriam se aposentar com 15 anos de contribuição. Após a reforma de 2019, ficou um pouco mais complicado conseguir esse tipo de aposentadoria, pois tem que ter, além do tempo de contribuição, uma idade mínima. Como ficou então? Para atividades de baixo risco, são 60 anos de idade mais 25 anos de contribuição. Para atividades de médio risco, 58 anos de idade mais 20 anos de contribuição. E para atividades de alto risco, 55 anos de idade mais 15 anos de contribuição. É bem mais difícil agora se aposentar nessa modalidade, porém ela ainda existe. Vamos falar agora da aposentadoria por idade. Como que ela funciona? Se for homem, 65 anos de idade. Se for mulher, 62 anos de idade. E além disso, tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição, e isso vale para os dois. E é possível também somar todos os períodos de contribuição, seja como empregado, doméstico, trabalhador avulso, segurado especial. Você pode somar todos esses períodos para que você atinja a idade mínima. Além do tempo de contribuição, é necessário uma carência mínima de 180 meses. Essa é a regra da aposentadoria por idade urbana, que é hoje uma das mais comuns que vemos por aí. É necessário também prestar atenção quanto aos pagamentos em atraso. Às vezes você pensa, eu vou pagar porque vai servir, mas é necessário entender que esses pagamentos em atraso, eles não contam para carência. Por isso é necessário que você busque um profissional para ver se vai realmente valer a pena você fazer esses pagamentos em atraso. Fazer esses pagamentos em atraso para atingir a aposentadoria por idade urbana. E agora vamos falar um pouco sobre a aposentadoria por idade rural. O homem deve possuir 60 anos de idade e a mulher 55 anos de idade no mínimo. Quais são os requisitos? A pessoa deve comprovar que exerceu atividade laboral rural por no mínimo 15 anos. Nesse caso, não é necessário que ela recolha INSS, basta que ela apresente as famosas provas rurais daquele período. E essa regra também vale para aquele empregado rural, que é aquele que trabalha de carteira assinada. Mas lembrando que as provas rurais só são necessárias para aquele que não trabalha de carteira assinada, para aquele que é segurado especial. Agora vamos falar sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Como que ela funciona? O segurado vai trabalhar numa empresa e sofre um acidente que o deixa incapaz permanentemente de exercer trabalho. Como é que ele tem que fazer? Como ele deve proceder? Inicialmente, o segurado deve solicitar o auxílio-doença. E se for o caso, o próprio INSS converterá esse auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente. Vale lembrar que para adquirir esse benefício, a pessoa deve ser contribuinte do INSS ou então estar dentro do período de graça. O que é esse período de graça? É o período que a pessoa continua sendo segurada do INSS mesmo após parar de contribuir. Ou seja, se você trabalhou um tempo atrás, não trabalha mais, parou de contribuir com o INSS e sofrer algum acidente, se você estiver fora do período de graça, infelizmente você não vai conseguir este benefício. Por isso é importante que mesmo que você já tenha conseguido o tempo necessário para se aposentar, nunca perder a sua qualidade de segurado. Para isso é necessário que você faça um planejamento previdenciário. Só assim você vai conseguir ter sempre todos os benefícios que o INSS pode oferecer. Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que tenha esclarecido bastante dúvidas. Caso você conheça alguém que está perto de se aposentar ou que quer fazer um planejamento previdenciário,
mande esse vídeo para ela que com certeza vai ajudar bastante. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu curtir e ative o sininho para os próximos vídeos.